Nessa aula, nós vamos falar sobre os projetos DWG, que são os projetos realizados em AutoCAD. E em aulas futuras, nós vamos ver também outros tipos de projetos, como projetos sendo feitos dentro do SketchUp e até mesmo Revit. E o intuito dessa aula é mostrar para você que não sabe absolutamente nada de projetos e nem entende da leitura de projetos, para que você possa, a partir dessas aulas, começar a ter um olhar muito minucioso e entender como que é realizado esses projetos. Bom, o projeto basicamente consiste em plantas. Então, nós temos aqui a planta baixa, nós temos os cortes, que são plantas também, e nós também temos as vistas desse corte. O que são vistas? Eu vou mostrar para vocês aqui durante o decorrer dessas aulas o que são essas nomenclaturas dentro da arquitetura, para que você possa entender melhor todos esses conceitos. Aqui no caso, eu separei esse projeto, então ele é dividido, tá, em planta baixa, cortes e vistas também. Eu vou dar 2 cliques aqui com o rollout do mouse, ele vai me dar o zoom out. Isso é interessante porque aproxima muito mais aí o nosso projeto. Nós temos aqui um banheiro, tá? Um banheiro master, onde ele tem 2 bancadas com 2 cubas, uma área do chuveiro e uma área também da banheira. E esse projeto, ele tem essas linhas vermelhas que se encontram com numerais. Essas linhas vermelhas nós chamamos elas de cotas. As cotas são justamente pontos específicos aonde faz a medição desse projeto. Eu vou mostrar aqui para você, por exemplo, clicando aqui nessa linha, que quando eu clico ele mostra para nós esse pontinho azul aqui e esse outro pontinho azul. Então ele tem uma distância desse pontinho até esse pontinho de 120 centímetros, ou seja, 1,20 m. É muito comum você usar centímetros para projetos de arquitetura, pois a leitura deles é muito mais fácil, tá? Então vamos entender um pouquinho agora desse projeto. Essa linha roxa que se encontra aqui, ou lilás, eu não sei bem ao certo, é justamente as linhas da parede. Aqui no Brasil nós temos uma medição dessas linhas de parede de 13 a 15 centímetros. Então, para saber exatamente, nós temos aqui as cotas também que nos ajudam, mas nós temos aqui um comando dentro do AutoCAD, que é o D de dado, mais o I de igreja, que ele nos dá a distância, que é o dist. Então, basta você passar o mouse aqui em cima, você vai ver que tem ali o endpoint, que é esse quadradinho verde, clica, manda até a perpendicular e clica novamente, ele vai te dar a distância, e a distância está ali, 15,0000. Essa quantidade maior de 0 é porque ele está sem formato de unidade, então ele te dá justamente dessa forma. Bom, então nós temos também essas layers, aqui em cima ficam essas layers, ou aqui layers properties, a gente consegue abrir também para visualizar, e provavelmente essa seja, né, essa cor aqui é a cor magenta, seja o 6. Então o 6, quando eu clico aqui em cima da luz, ela vai desligar para mim essas paredes. Então ela não deletou, somente ela não está visível dentro do seu Canva, aqui dentro da sua viewport, tá? Nós temos também aqui ao lado essa outra luz também que tem o mesmo princípio e o cadeadinho também para travar. Agora você não consegue selecionar essa linha, ela está travada. Isso é importante principalmente na hora da plotagem. E dentro aqui da área da plotagem nós temos aqui essas linhas que elas também recebem o que nós chamamos de pena. O que seria essa pena? Linhas aonde tem que identificar mais o projeto, como paredes, ela recebe uma espessura maior. Então você consegue acrescentar essa espessura aqui em Line Wave, que é justamente aí a pena do seu projeto. Eu não vou entrar em todos os detalhes técnicos aqui para você. Em projetos técnicos a gente estuda isso muito bem, mas é somente para que você tenha uma visão, uma primeira visão de como que funciona um projeto e saiba fazer a leitura desse projeto para de fato aí utilizá-lo dentro do 3D Studio Max. Então, além dessa linha aqui, nós temos essas outras linhas, que são linhas de outra cor, que nesse caso aqui é o vermelho, então ele está aqui como 0 ou 1 também. Se eu abrir a propriedade aqui, eu consigo também desligar.
Nesse caso, ele vai dar para mim que não é possível desligar porque ele está selecionado como uma linha principal. Mas se eu clicar aqui, ele vai desligar para mim, tá? Mas eu vou clicar aqui novamente para selecionar. E o que acontece? Essas linhas geralmente são linhas mais finas, aonde tem menos detalhes, como aqui no caso seria para mostrar a esquadrinha, que aqui no caso nós temos uma janela grande, e ela faz esse desenho. Aqui é a mesma coisa. Então, geralmente, isso depende muito do escritório de arquitetura, mas geralmente cada escritório ele tem uma linguagem bem parecida com essa daqui também. Então, se a gente observar a visão aqui que nós temos da planta baixa, nós temos aqui a nomenclatura dela e uma escala dela também. A escala é justamente para na hora da plotagem, pois nós usamos uma régua que chamamos de escalímetro, e cada régua dessa ela tem uma numeração específica. Então, quando você for fazer a medição no seu layout, na sua plotagem, você utiliza esse escalímetro. Então, geralmente nós temos aqui cortes, depende muito do projeto. Claro que projetos maiores exigem mais cortes para você entender esses projetos. Já eu explico o que são cortes, o que são vistas. E nós temos aqui esses cortes para nos auxiliar também. Além desse projeto, que é a planta baixa, nós temos aqui no lado um memorial descritivo de acabamento. Não é sempre que a gente recebe isso, e por isso que eu nomeei esse projeto como um bom projeto, pois esse projeto ele identifica características muito boas para nos auxiliar e também auxiliar ali quem está em campo, né? Seja o engenheiro, seja o pedreiro ou a pessoa que vai executar essa obra. Então, projetos assim são muito bons por conta dessa descrição maior de detalhes. Como aqui no memorial de acabamentos, nós temos também aqui a nomenclatura de espelho de 6 a 8 milímetros, também aonde que esse espelho vai, a distância que esse espelho vai ter da parede, enfim, tudo isso, tá? Materiais aqui como a bancada, onde tem o frontão e o fillet em nanoglass, cuba de apoio, onde tem a empresa que a cuba vai ser compra, tá? Vai ser comprada essa cuba, a empresa, a referência que é o código dessa cuba para você pesquisar na internet. Enfim, esse é um bom projeto que realmente faz diferença para nós aqui, que vai fazer esse 3D. E vamos falar então agora sobre o corte. O que é o corte? O corte ele é uma linha de corte dentro do seu projeto, seja ele na transversal, seja ele na longitudinal. Esse corte ele vai nos auxiliar a entender um pouquinho mais desse projeto. Pensa no corte como se fosse uma pessoa, tá? Aqui posicionada, por exemplo, seria aqui a cabeça da pessoa, aqui o braço da pessoa e aqui o campo de visão dessa pessoa. Pensa no corte justamente disso. O corte ele é essa linha tracejada que nós temos aqui, verde, onde ele recebe uma nomenclatura. Projetos grandes vão ter diversos cortes, então vão ter aí A, B, C, D, E, F, G ou números, tá? Depende muito também. Então, esse corte, ele tem essa visão aqui, que justamente está sendo apontada para cá, tá? Que quer dizer que realmente esse corte é feito aqui nessa longitudinal e é visível nessa vista. Esse é o corte A. Então, nós temos o corte A aqui do lado. Vou dar um zoom aqui, que é justamente o que nós temos de vista aqui. No corte A, nós estamos vendo, então, justamente parte da bancada, cuba, torneira, o espelho aqui também de fundo. Nós temos aqui também o material de piso, que nesse caso aqui é da Portobello. Temos a linha, a referência, o tamanho desse piso, ou seja, esse é um projeto muito detalhado que realmente faz diferença para a gente. Aqui nós temos a banheira, que tem o material da banheira, uma TV que está especificada justamente a polegada dessa TV, e a altura dessa TV aqui também referente à banheira. Então é muito bom quando a gente pega projetos assim. Nós temos também aqui as informações do projeto, que nesse caso aqui são as mesmas que estão do lado, porém agora nesse lado ela possui aqui, se você observar, uma flecha, né, ou um dot, que é justamente aqui uma linha aonde leva o seu olhar até o objeto em si e determina qual objeto é esse, e é justamente isso que nos auxilia. Então, o corte A, ele também recebe uma escala, que seria justamente aquele corte longitudinal que faz aqui, justamente para você ter uma visão de cá. O corte B é a mesma coisa. Então, no corte B, vou dar um zoom novamente,
nós temos o corte sendo visto de outro lado, onde tem também as mesmas informações, como parede da empresa. Nós temos aqui também essas linhas internas aqui, que são justamente as linhas que fazem o uso do material, né, o porcelanato, o piso. Já já a gente vai ver sobre isso também, que é justamente para nos atender. Nós temos aqui as informações da porta aqui do blindex, que é a área do chuveiro, aonde mostra justamente como que ela corre, que nesse caso a seta está apontando para dentro. Aqui a mesma coisa. Aqui nós temos, né, os abridores ali do chuveiro. Me falha a memória agora o nome disso. Nós temos também aqui o porta-shampoo, que ele é um corte dentro da parede. Esse corte a gente consegue visualizar ele aqui, ó, que é justamente esse corte aqui, tá? E nós temos a distância exata também, aonde também ele nos mostra um detalhe, ó, ver a folha 16H, ou seja, uma folha específica onde mostra detalhadamente como que é esse porta-shampoo. Então vai ter ali uma cota de comprimento, uma cota de profundidade, uma cota de distância, aqui, por exemplo, o material, enfim, é justamente um detalhe para que a pessoa que vai executar possa fazer isso muito bem. Temos algo semelhante aqui na parte de esquadrias, que já eu mostro para vocês. Ainda falando sobre esse projeto, vamos ver aqui então agora a vista 1. A vista 1 nada mais é do que essa nomenclatura que a gente tem aqui, onde ela está dando uma visada para cá. Vistas tem uma questão diferente de cortes, tá? Embora possa parecer muito mais aqui um corte, mas as vistas elas estão voltadas mais para o detalhe final. Então o que acontece? Se você observar essa vista agora que está sendo executada, né, justamente visando aqui as bancadas, a gente já vai ter mais detalhes. Como por exemplo, nós temos aqui a bancada, onde nós temos aqui a nomenclatura dessa bancada, que é o Nanoglass. A cuba de apoio, a empresa que essa cuba é feita. Nós temos aqui os gabinetes da empresa também. Os puxadores também, que são esse caso aqui, esses puxadores. Nós temos ducha higiênica, ou seja, ela apresenta muito mais detalhes para nós. E não só isso, tá? A gente tem aqui também essa parte aqui, ó. Se eu clicar, você vai ver que ela faz uma união. Isso é uma rachura. Essa rachura é uma representação de vidros e de espelhos. Então, quando você tem isso daqui, quer dizer que é espelho ou vidro. Então nós temos um espelho aqui e esses desenhinhos aqui, essas setinhas tracejadas aqui, são justamente os pontos de luz, que são justamente essas fitas de LED aqui, ó. Espelho de 6 a 8 milímetros, saltado 6 centímetros da parede, com estrutura de MDF atrás do espelho, com fita dupla de lâmpada de LED, que é justamente essa representação. Então esse projeto ele tem uma representação muito boa. O mesmo acontece aqui embaixo, ó, tá vendo? Ela tem essa mesma nomenclatura. Por quê? Porque se a gente observar aqui, a gente vai ver justamente isso, ó. Fita dupla de lâmpada de LED, iluminação sob, ou seja, em cima e sobre. Então é sob e sobre, ou seja, a parte de cima e a parte de baixo. Então é muito bem detalhado esse projeto. Isso nos ajuda muito, tá? Então mais uma vez nós temos aqui, ó, bancada em frontão de nanoglass branco. Pesquisa, vai dar uma olhada na internet que você vai achar esse material e você pode fazer uma representação muito próxima desse material no 3D, tá? Os metais aqui, misturador para lavatório, a linha polo, a referência que é o código. Então isso daí é muito bom e nos auxilia, principalmente se a gente não tem isso em 3D, a gente pode modelar inclusive, tá? Eu vou vir aqui na vista 2 agora. A vista 2 é justamente o lado oposto a esse, que é justamente essa vista aqui. E na vista 2 a gente já tem aí as mesmas informações. Então agora nós temos aqui a banheira em nanoglass, a distância dessa banheira e aqui uma abertura, mais uma vez, ó, tá? Aquela rachura que indica justamente se é vidro ou se é espelho. Então aqui é uma abertura grande, já a gente tem detalhes dessa abertura também. Os detalhes aqui. Mármore Carrara italiano, que é essa parede aqui, ó, ela é diferente da outra. Então nós temos aí dois tipos de, na verdade, acho que 3 tipos de piso, já a gente vê isso mais detalhadamente, tá? Então essa é a vista 2, que também está numa escala de 1 para 25. Eu vou falar aqui agora, então, sobre os detalhes. Nós temos aqui detalhes da esquadrinha. Então, clicando aqui, a gente consegue ver esse detalhe. Porém, aqui ele está rebatido, ou seja, ele está em mirror, tá? Essa parte aqui
ela como se você estivesse sendo visto de fora, porque é aqui nessa parte, ó, que nós temos a banheira encaixada, tá? Então, se a gente voltar ali na vista 2, a gente vai ver que essa banheira é essa banheira aqui, tá? Então, esse é o desenho da esquadrinha, que é o desenho que a gente tem aqui. Então, aqui nós temos aqui os detalhes, ó, vidro transparente. Nós temos aqui a distância de cada perfil da esquadrinha. Então, é muito interessante isso daqui, ó. Nós temos aqui, ó, opção 1, alumínio anodizado, cor linheiro da empresa Prodec ou similar. Então, basta você digitar aí no Google, né? Alumínio anodizado, cor linheiro da empresa Prodec. Pronto, isso já vai ser uma referência para você utilizar. Essa é uma diferença enorme de projetos que a gente recebe com mais detalhes, né? Máximo ar. O que é máximo ar? Máximo ar é quando você tem aqui, ó, esses travas de vidro, podemos dizer, aonde você abre essa trava, empurra para fora e ele dá uma angulação específica, tá? Já aqui o vidro fixo é esse vidro aqui, ou seja, ele não consegue abrir, o máximo ar consegue. Então você precisa entender isso também. Pode representar? Pode, se você quiser, tá? Pisos, vamos falar sobre pisos. Aqui é uma paginação de piso, onde o piso inicia, podemos dizer que é um piso pai, ou piso inicial. Então, se você olhar, você vai ver essa representação aqui, ó, dessas setinhas, e é justamente aqui que esse piso se inicia. Então, é importante você ficar atento a isso. Então, a primeira coisa que você vai fazer, clica aonde inicia, clica na parede próxima e faz essa distância, que nesse caso é uma distância de 75,5 centímetros. Coloca o piso e ele vai, então, a partir daqui agora, fazendo essa estrutura. Diego, se eu for fazer esse piso aí utilizando o Floor Generator, eu consigo fazer isso? Consegue. Só dá um offset. Você dá um offset, você consegue fazer também, tá? Então é isso daí. Aqui é uma iniciação do piso. Nós temos aqui o piso, a linha dele, que é a matiz oliva, tá? Da Concretíssima. Então, esse é o piso inicial, essa é a peça inicial, esse é o pai. E a partir dele que você vai fazer a outra estruturação. Então, nós temos isso que chamamos de paginação de piso, ok? Além disso, também nós temos o elétrico. O que é o elétrico? O elétrico é para nos auxiliar. Se você quiser dar mais detalhes ao seu projeto, é interessante você colocar pontos elétricos também, como tomadas, interruptores, e isso diferencia muito o seu projeto. Aqui na parte de paginação dos elétricos, nós temos aqui uma legenda, que é uma legenda onde vai ter aqui, por exemplo, esses desenhos. Esse desenho se encontra aqui, esse mesmo desenho se encontra aqui e aqui também. Então, o que seria isso? Se você observar a legenda, você vai ver que é um spot, é um lustre ou é um plafond. Ainda não está decidido, mas nós temos aqui 3 tipos que podem ser utilizados aqui. Já no menor, que é um círculo semelhante menor, nós temos as lâmpadas de LED amarela, os spots. Esses spots eles são encaixados aqui. E é justamente isso que nós temos dentro de detalhes. Além disso, nós temos aqui um outro desenho também, que é uma representação da legenda, onde tem um triângulo e a metade desse triângulo está preenchido e a outra não. Então, quando você vê esse desenho aqui, quer dizer que é uma tomada média de altura de 1,10 m do piso, que é justamente essa tomada e essa tomada. Se a gente tivesse esse outro mesmo desenho, porém agora com essas cores preenchidas, a gente poderia colocar aqui também e falar que seria uma altura de 2,10, por exemplo, 2,20. Então você precisa entender essas legendas também. O ponto da TV também 100 centímetros do chão, nós temos aqui esse ponto. Então você pega aqui e joga 1 metro do chão e coloca uma outra tomada para a TV. Aqui nós temos a iluminação especial, que é justamente essa iluminação que está interna aqui. Aqui está tracejado, porque você está vendo, né, de uma forma de cima. E é a iluminação especial, que é a fita dupla de LED. Então você tem ela aqui a uma altura de 1,50 m do espelho, né? E também nós temos os interruptores aqui, S, ou seja, são 3 interruptores. Se fosse só um, seria só um S, se fosse só dois S. Então esses interruptores provavelmente um é para ligar aqui os spots, o outro é para ligar aqui essa parte e o outro para ligar essa outra parte. Então é justamente isso daí. Então você precisa entender essa legenda também. E durante essas aulas nós vamos aprender a fazer leituras desses projetos, seja um projeto bem simples ou um projeto complexo também.
Além disso, eu vou mostrar para você durante essas aulas como que você consegue pegar o seu projeto do SketchUp ou do Revit, importar para dentro do Max e trabalhar nesse projeto também. Então, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula, a gente vai ver um outro projeto que não tem tantas informações assim e como que nós conseguimos obter informações com o nosso cliente. E aí entra a parte do briefing. Por isso é importante você receber um projeto prévio para fazer uma análise, fazer as anotações desse briefing para pedir informações para o seu cliente. Então, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.